Com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, o TSE retoma hoje o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Nesse caso, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político ao se reunir com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Ele nega e diz que apenas fez críticas às urnas eletrônicas. Quem tem mais informações sobre essa terça-feira muito importante é o João Pedro Melo, falando ao vivo de Brasília. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. E Jair Bolsonaro justificou que, além de terem sido só comentários, não se tratava de processo eleitoral, eram apenas críticas feitas ali nos bastidores em um assunto informal. Só que esse ponto que está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral é a reunião com embaixadores que ocorreu no ano passado no Palácio da Alvorada, na qual ele transmitiu pela EBC, também transmitiu pelas próprias redes sociais, essas críticas que foram feitas tanto às urnas como ao processo eleitoral do Brasil. A sessão vai ser retomada hoje às 7 horas da noite com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e Bolsonaro está sendo acusado, então, de usar o poder político para atacar o sistema eleitoral e também a democracia brasileira. Bom, essa reunião teve mais de 70 embaixadores, muitos deles não quiseram comentar nenhum tipo de situação ou nenhum ponto da situação que aconteceu dentro do Palácio da Alvorada. Claro, alguns deles por medo de perderem, de repente, os cargos, e Bolsonaro disse o seguinte, que fez exatamente apenas críticas às urnas eletrônicas, e a gente vai ouvir esse trecho agora. O que nós não podemos aceitar passivamente no Brasil é que possíveis críticas, ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral seja tido como ataque à democracia. Bom, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, reservou 3 sessões para que esse caso seja analisado. A primeira, na semana passada, teve ali a participação do PDT, que foi quem propôs essa ação, participação do advogado de Bolsonaro, assim como também do advogado de Braga Neto, que era o candidato a vice, e também uma leitura, um breve resumo do caso feito pelo ministro Benedito Gonçalves. Depois disso, a sessão foi encerrada e hoje deve ser a sessão mais longa. Essa é a análise dos ministros, exatamente porque tem o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e deve ter também algum outro voto de ministro. A ideia deles é, de fato, encerrar essa questão na próxima quinta-feira. Não é fácil, já que são muitos pontos que devem ser analisados e que devem ser colocados ao longo desse julgamento. Bom, com relação a essa questão, o que ainda pode acontecer? Algum ministro pode pedir vista. Se algum ministro pedir vista, esse julgamento está adiado automaticamente por 30 dias, podendo ser adiado um pouco mais, de repente por 60 dias, se for prorrogado esse prazo de 30 dias, que é o que prevê a legislação do Tribunal Superior Eleitoral. Esse voto do relator, que a gente já sabe até agora, que ele tem mais de 300 páginas, deve ser feito um resumo, obviamente, sobre essa questão, mas esse resumo, mesmo que seja ali um tanto quanto rápido, vai demorar. Essa é a tendência e é isso que dizem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, deve levar aí pelo menos 3 horas e meia para que Benedito Gonçalves leia o relatório, ou seja, faça o voto dele com relação a essa questão de Jair Bolsonaro. Agora, João Pedro, você citou esse prazo caso haja um pedido de vista de um dos ministros. Foi uma aprovação relativamente recente, essa que estabelece o prazo para devolução de processos com pedido de vista. Então, 30 dias, prorrogáveis por mais 30, a gente está falando de 60 dias. Pode ocorrer de outro ministro pedir vista depois desse prazo, por exemplo, e aí estender mais uma vez? Olha, ocorrer pode, Sheila, não é comum. Só que a questão é a seguinte: normalmente os ministros utilizam o prazo que já foi dado para algum outro ministro, esse prazo de vista. Por exemplo, se a gente tem o Cássio Nunes Marques pedindo vista hoje, 30 dias. Se for prorrogado por mais 60 dias, os outros ministros acabam usando esse prazo também para entender um pouco mais do processo. Mas nada impede que depois que esse processo volte a julgamento, um outro ministro peça vista. Isso já aconteceu no Supremo Tribunal Federal por diversas vezes e é uma jurisprudência que pode ocorrer sem nenhum problema. Então, se devolver o processo, alguém quiser pedir vista por mais 30 ou 60 dias, não tem problema. Não é uma questão comum e, inclusive, não é o que deve acontecer nesse caso do Bolsonaro. A gente conversou já com alguns ministros ali nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral e eles querem resolver essa questão ainda nessa semana. Não há nenhuma previsão até o momento de pedido de vista, nem mesmo de Cássio Nunes Marques, que foi uma orientação, se a gente pode dizer assim, do próprio Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, que em uma entrevista na semana passada disse que esperava que alguém pedisse vista, de repente até o Nunes Marques, ele citou nominalmente o ministro, mas não há a expectativa de que Nunes Marques peça vista. Portanto, esse julgamento deve mesmo terminar na próxima quinta-feira. Até porque, havendo esse pedido de vista, prorrogável e tal, vamos só lembrar, com relação ao prazo, a contagem fica suspensa durante o período de recesso. E a gente tem um recesso logo mais em julho. Olha, o que Bolsonaro fez naquela reunião com embaixadores não tem nada de sugestões para aprimorar o sistema brasileiro. Aquilo foi um apanhado de mentiras a respeito do sistema para que ele criasse um clima de desconfiança em relação às urnas, que quem sabe fomentasse uma grande rebelião popular, que quem sabe fosse tão grande a ponto de o governo ter de decretar alguma GLO ou estado de sítio, ou seja, tudo parte de um plano golpista muito escancarado por parte do ex-presidente. Sugestões do escambau. Ele já começou a eleição falando daquele ataque hacker que aconteceu ao TSE em 2018, quando um sujeito entrou no sistema, no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas nunca no código-fonte nas urnas. Até porque as urnas não são ligadas à internet. Eu já falei, assim como é impossível você invadir um liquidificador, você não vai conseguir invadir uma urna que não está ligada à internet. Mas Bolsonaro sugere aos seus interlocutores que sim. Tudo que vou falar aqui, ele disse na época, está documentado, nada da minha cabeça. O próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados. Não, o TSE nunca disse nada parecido com números supostamente alterados na eleição de 2018. Mentira. Segue o presidente falando aqui da contagem dos votos. Ele distorce a fala de um servidor do TSE sobre as eleições de 2020 para afirmar que não seria o TSE quem totaliza os votos. Aspas. Não é o TSE quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Estamos lutando para apresentar uma saída para isso. Queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. A totalização dos votos é realizada pelo TSE. O TSE possui um sistema de totalização que é fornecido por uma empresa, a Oracle, que é contratada para fornecer o supercomputador, né? Que fisicamente é levado até o Tribunal Superior Eleitoral, mas quem gerencia esse banco de dados, quem conta os votos, quem é responsável pela contagem dos votos é o Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma mentira do presidente para enlamear o nome do Brasil. Bolsonaro também disse na época, é impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Não, não é verdade. O Brasil tem observadores eleitorais de outros países, o sistema é completamente auditável, participam os técnicos dos próprios partidos durante todo o processo eleitoral e durante a contagem dos votos, a sala de contagem é aberta a representantes de partidos, não tem uma sala escura, aliás, por que ela seria escura? Né? Todo mundo, todos os partidos, inclusive o PSL, o ex-partido de Bolsonaro e o PL, o atual, tem acesso a essa contagem e as auditorias que são feitas periodicamente a respeito do sistema que é aprimorado a cada 2 anos. O processo tem uma série de etapas de auditoria e fiscalização que está, repito, aberta a entidades e partidos 1 ano antes do pleito. Fora os observadores internacionais que participam da eleição aqui no Brasil. Essas são apenas algumas das mentiras que foram contadas pelo presidente, que, além de tudo, havia afirmado, vocês se lembram, que possuía provas de que a eleição de 2018 havia sido fraudada e que elas seriam apresentadas no momento certo, e no momento que o presidente achou que era o certo, ele fez uma live onde disse que não possuía prova nenhuma a respeito das brechas que ele defendia existirem no sistema eleitoral. É tudo extremamente vergonhoso. Você tem um presidente que reúne o planeta para enlamear o nosso nome com mentiras, é algo inédito e tão fora da curva, tão fora de esquadro, que fica até difícil definir e entender o que aconteceu naquele dia. Mas não resta dúvida de que um crime eleitoral foi cometido, né? E é por isso que Bolsonaro será condenado nesta semana ou nos próximos meses, se houver esse pedido de vista por parte do ministro Nunes Marques. JP, bom trabalho para você, até já. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, até.